Sábado de manhã, a família acorda e se prepara para aproveitar 3 dias de praia. Todos andam em direção à cozinha, tomam café e realizam os últimos preparativos da viagem. Pegam as malas e guardam no carro. Trancam as portas e verificam se está tudo no lugar. Os cintos de segurança são puxados e travados e pé na estrada. 10 minutos de viagem e o silêncio pede uma música. A família não tem muitas referências do que escutar e, para facilitar, conta com a curadoria feita pela maioria dos brasileiros, selecionando músicas com alto número de reproduções. E assim, milhões de brasileiros escolhem a trilha do seu dia a dia, seja no ônibus, enquanto trabalha ou em casa. São letras que impactam todas as classes e idades com suas mensagens, gerando um ciclo contínuo de decadência cultural. Tomando consciência do problema, não podemos nos omitir. Este filme tem um único propósito: resgatar a beleza e a importância daquela que é considerada a primeira arte, a música. Este filme seria lançado em 2 partes, mas devido à importância do assunto, adicionamos um capítulo inédito. A segunda parte você assiste agora e a última será lançada no dia 22 de abril, quinta-feira, às 20 horas. O episódio 2 investiga a relação do artista com a construção da nossa sociedade. Já o capítulo final é uma crítica que precisa ser feita sobre as músicas de hoje. Os hits brasileiros, na maioria dos casos, apresentam uma queda vertiginosa de qualidade e conteúdo. Por que mesmo assim fazem tanto sucesso? A resposta você encontra no fechamento da produção A Primeira Arte. Sua participação é fundamental para seguirmos com o nosso trabalho de resgate cultural. Cada pessoa que está assistindo essa produção recebe, junto com o nosso conteúdo, a oportunidade de apoiar a educação e a cultura das próximas gerações. A lógica é bem simples. Sua assinatura permite a produção e a distribuição de novos documentários. Esses documentários transformam a consciência de milhões de brasileiros que assistem de graça. Assim, o ciclo se repete e a nossa mensagem vai ganhando cada vez mais força. Essa é a nossa fórmula. E nós contamos com você para expandir cada vez mais o alcance e a qualidade do nosso conteúdo. Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota, apoia o nosso trabalho e assiste a versão completa do filme A Primeira Arte, junto com todas as entrevistas da produção. Também estamos lançando o primeiro curso de música do país para quem não é músico. O Clube da Música é uma formação inédita e tem como tutor um dos maiores pianistas da atualidade. Com carreira internacional intensa, passando pelos principais teatros da Europa, Siviero foi o único brasileiro a representar o Brasil no histórico Encontro Mundial de Artistas na Capela Sistina, em Roma, e foi o convidado especial do Papa Bento XVI para realizar um recital particular. Álvaro Siviero será o seu mentor nessa jornada, voltada para todos que desejam se conectar com a beleza através da música. Muitas vezes, sem nos darmos conta, gastamos parte importante das nossas vidas ouvindo músicas vazias e que limitam o nosso potencial como seres humanos. Isso acontece pela falta de um bom repertório e um maior entendimento sobre as músicas. No Clube da Música, os 2 problemas serão resolvidos por meio de boas histórias, demonstrações didáticas, cursos e curiosidades. Com aulas produzidas nos padrões de qualidade da Brasil Paralelo, você terá a oportunidade de ser guiado por um dos grandes pianistas do Brasil, que já conquistou milhares de pessoas mundo afora. Este é um produto para todos que estão assistindo essa produção. É para pais que querem criar um ambiente familiar mais virtuoso, pessoas que querem amadurecer e evoluir culturalmente, ou simplesmente conseguir desfrutar do que a primeira arte tem de melhor para nos proporcionar, independentemente se você está em um estágio inicial ou avançado no assunto. O valor para você aproveitar todos os benefícios do produto é extremamente baixo. O investimento para ter tudo isso na palma de sua mão é de apenas R$29 mensais. Nenhum curso de música no país apresenta tanto conteúdo e qualidade por um valor tão baixo.
Caso tenha qualquer dúvida sobre o conteúdo, preste atenção, pois preparamos uma condição única e exclusiva para este momento do lançamento. Se você assinar agora, você garante R$ 120 de desconto, pagando apenas R$ 19 mensais. Também recebe uma formação completa no assunto como conteúdo bônus. O curso A História da Música foi ministrada por Álvaro Siviero e está cotado como um dos mais elogiados da nossa plataforma exclusiva de membros. Todos esses benefícios só estão disponíveis para quem assinar agora. Então não perca tempo e entre para o Clube da Música. Garantindo sua vaga, você ainda recebe a versão estendida do filme A Primeira Arte, com cenas inéditas, junto com todas as entrevistas completas da produção, participa das lives de perguntas e respostas e entra para o nosso grupo exclusivo de membros. Caso tenha qualquer dúvida, o conselho que eu te dou é: assine, consuma o conteúdo durante 7 dias e caso queira desistir da compra por qualquer motivo, você recebe todo o seu dinheiro de volta, sem nenhuma burocracia. Basta solicitar. Ou seja, você tem 7 dias para tomar a decisão de ficar ou não conosco. Esse é o nosso compromisso com a qualidade do conteúdo que entregamos. Além dessa novidade, também inauguramos o aplicativo Brasil Paralelo. Agora todo membro pode ter o nosso conteúdo na palma da mão. Basta baixar o app diretamente na loja de aplicativos do seu celular e acessar nossos cursos, documentários com versões estendidas, material complementar, lives, podcasts e muito mais. Por último, mas não menos importante, investimos na experiência de consumo da nossa área de membros. Além do aplicativo, nossa plataforma também está de cara nova. Agora ficou muito mais fácil aprender com os nossos cursos e materiais de apoio. Tudo isso está ao seu alcance. Torne-se um membro da Brasil Paralelo posicionando a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou acessando o site brasilparalelo.com.br/seja-membro. Contamos com a sua participação, um bom filme e até breve. Para que serve a arte e o que é um artista? Esta é uma pauta difícil que permanece no debate da filosofia. A discussão dura milênios e, nos últimos tempos, se dividiu em 2 hipóteses principais. A primeira diz que o papel do artista é romper com os padrões, chocar, transgredir, desconfortar. Denunciar a sociedade em que vivemos, causar a ruptura. Desvendar os seres humanos para a realidade concreta, empurrando os nossos próprios limites. Artistas que, no limite dessa discussão, chegam a propor que não acreditam em arte, ou que tudo pode ser arte. The Mona Lisa, with a mustache and a goatee. That was, of course, a great iconoclastic gesture on my part, and sacrilegious, blasphemous, all you want. But outside of this blasphemous gesture, I have other gestures of the same kind in the Dada period, like this check. I paid my dentist with this check, which was an original check drawn by myself on no bank at all. A segunda hipótese mantém a defesa de que o papel do artista é conectar o ser humano com o seu eu mais profundo, com a sua alma. É retratar o real à luz do ideal, servindo de consolo ao dar forma para os nossos anseios. É buscar a beleza na técnica, na forma e na mensagem. É nos conectar com a transcendência misteriosa que, de alguma forma, aparece em nossas vidas quando ouvimos música ou nos deparamos com certas obras de arte. The message that art has been perpetrating for the last 50 or even 100 years, that in the end, that our aspirations to be something better are all self-deception and delusion. Of course, there is natural beauty, and there's the beauty of the human face and the human form, there's the beauty of animals and the beauty of landscape.
Everybody is aware of that. It stands there as an independent witness to the meaning of the universe. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? As duas hipóteses não são uma fronteira tão rígida. Há intensos debates dentro de cada lado e muito diálogo entre os dois. De certa forma, isso serve para nos mostrar que a pergunta "o que é arte?" talvez nos coloque em um beco sem saída. I don't know if it's art, but I like it. Mas entre tantos debates, é seguro defender que ao longo da história, um papel muito importante sempre pôde ser atribuído aos artistas. O de expressar o que muita gente sente, mas não consegue dizer nem compreender. E se esse é um dos papéis do artista, há um motivo para a música ser a primeira arte. Flautas fabricadas com ossos já foram encontradas com 35 mil anos de idade. E algumas das primeiras pinturas na caverna, com mais de 60 mil anos, já mostravam a música entre os seres humanos. A música se manifestou em todas as culturas. E isso é tão sério, isso é tão verdadeiro, que houve muitos pesquisadores, filósofos, escritores, até mesmo músicos, que se embrenharam na tentativa de decifrar. Quem que surgiu primeiro? A fala, dado que nós sabemos que somos seres linguísticos, ou a música? Charles Darwin, ele disse que a música é anterior à fala. Ele dizia que a fala é consequência de um processo evolutivo, daquela música primal dos nossos ancestrais. Por outro lado, Herbert Spencer, um contemporâneo de Charles Darwin, afirmava que não, que a fala havia surgido primeiro. A música surgiu como uma consequência da cadência, da fala emocionada das pessoas. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, ele também era escritor e era músico, ele compôs, era um compositor. Ele afirmava que tanto a fala quanto a música surgiram concomitantemente. For the longest time. A música fundou a forma que expressamos a vida. Se o artista é mais responsável pela ruptura, ou se o artista é mais comprometido em nos conectar com o belo, continuará sendo um debate da filosofia. Mas uma coisa é certa: os artistas sempre buscaram um pouco dos dois. Dar forma aos sentimentos mais complexos do homem, mas também participar do seu tempo histórico como vigilantes, defensores, críticos e até mesmo responsáveis pela transição de uma era para outra. La música naturalmente está dialogando con la cultura de su tiempo. En el frontis, encima de la entrada del Museo de la Secesión vienesa, se lee una frase que a mí me parece muy acertada. Dice: Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. Uma simbiose onde, de um lado, o artista é fruto de seu tempo e de suas circunstâncias, com a sua visão de mundo e os seus desejos de transformação, e, de outro, permanece buscando o atemporal e o belo, manifestação do mistério e do incompreensível nas formas e técnicas da sua arte. Uma relação complexa onde quanto mais universal é a expressão de seus anseios, mais são absorvidos pela história, tornando-se a visão de mundo de outras pessoas e de outros tempos. O artista seria o responsável por expandir a imaginação e a emoção da sociedade. E mesmo que não queira tamanha responsabilidade ou não esteja consciente dela, tornou-se a principal influência da humanidade e o berço da próxima geração.
Para Mozart emocionar o público com apenas 3 acordes dramáticos no início da ópera Don Giovanni, alguém teve que descobrir a ideia de como tocar mais de uma nota por vez. A mesma coisa podemos dizer de Beethoven, que também precisou dessas estruturas para revolucionar a música, quebrar padrões e juntar as notas com tanta energia na inesquecível abertura de sua Quinta Sinfonia. E para poder ouvir tudo isso com tanta facilidade, não foi preciso apenas a invenção da internet, do computador ou da eletricidade, nem apenas equipamentos que gravassem os músicos. Foi preciso muito mais do que isso. Antes do século XV, nenhuma das grandes estruturas musicais estavam descobertas. As notas musicais não estavam formalizadas, as partituras não existiam, nada estava pronto. Nenhum músico sabia o que era uma terça, um acorde ou uma escala. Foi preciso que alguém as descobrisse e também achasse uma maneira de escrevê-las, organizadas no tempo e atribuindo a sua intenção a códigos que originalmente são frios. Foi preciso desvendar muitos mistérios e muitas leis por trás da música. Uma luta de milênios para poder eternizar a expressão do músico como artista. Hoje, podemos ouvir quase tudo o que quisermos com o pressionar de um botão. Mas até o final do século XIX, mesmo os amantes da primeira arte podiam ouvir sua música favorita apenas 3 ou 4 vezes em toda a sua vida. Em raros casos, se tivesse bastante dinheiro ou alguma sorte, conseguiriam ouvir um pouco mais. Sem dúvida, viajar pela história da música nos faz conhecer o mundo e o homem, e dependendo de como olharmos para essa história, a essência da vida. No livro da República, Platão apresenta uma interpretação de que as artes são perigosas. Elas passam despercebidas pelo nosso racional e influenciam a nossa alma. Com isso em mente, atribuiu caráter educacional e moralizante para a música. Ela deveria colocar o corpo em equilíbrio com a ordem cósmica. Se a poesia imitava os homens em ação, a música imitaria os estados da alma, das emoções e das virtudes. A educação ateniense passou a ter na música um princípio. E muitas peças de teatro, narrativas epopeicas e virtudes eram ensinadas através dela. Até as Olimpíadas absorveram a competição de música como uma forma de virtude. Diferentes indivíduos cantavam perante um júri que escolhia os vencedores. Os gregos passaram sua tradição musical para os romanos, mas eles também não sabiam registrá-la. Quando Roma caiu no século V, a música da antiguidade e as melodias de grandes cantos como os de Homero se perderam para nós. Silenciosa como uma sepultura. Gostando do filme? Saiba que você pode ter muito mais entrando para o Clube da Música Brasil Paralelo, a primeira formação do país voltada para quem deseja aprender a ouvir música de verdade. No ano 476, houve o declínio do Império Romano. A proposta da música do canto-chão, da música monódica, baseada na música modal grega. Essa era a música que os cristãos utilizavam, a técnica vocal. Ela foi ganhando corpo e se espalhando rapidamente por todas as comunidades cristãs.
no ano 600, com a vinda de um novo pontífice, Gregório Magno, toda essa análise musical desse tipo de obra foi reinventado, foi aprofundado e foi espalhado e adotado como sendo a linha melódica a ser utilizada pela liturgia católica, romana, ocidental, o tal canto gregoriano. Até que perto do século VIII, alguém teve a simples ideia de adicionar crianças ao coral. Os garotos cantavam a mesma nota que os adultos, mas por terem voz de criança, ela soava mais aguda do que a dos homens, deixando tudo mais bonito e mais completo, com tons altos e baixos combinados. Vendo o resultado de misturar os tons, tiveram a ideia de também misturar as notas. A técnica ganhou o nome de órgão, por soar como um órgão. Este é o experimento que dá vida ao que chamamos de harmonia, o soar simultâneo de mais de uma nota em diferentes oitavas. Pode não parecer muito ambicioso nos dias de hoje, mas pense no homem do século IX, na Idade Média feudal, sem ser alfabetizado e com poucas formas de entretenimento, no entardecer de um dia cansado, de trabalho muito duro, entra na igreja para rezar e se depara com a música. As formas iniciais de harmonia foram um avanço gigante para a história da música, da igreja e do homem. E foi ela que encaminhou a música para um próximo passo. Queria mudar a história para sempre. O passo da notação musical. Quando os monges cantavam, tinham na frente deles o texto do que estava sendo cantado. Apenas o texto. Isso significa que eles tinham que memorizar a melodia da Bíblia inteira. Este é um dos feitos mais impressionantes que a humanidade fez pela música. And for the church's year, the chants would have taken about 10 years to memorize. Many of the monks, of course, would have probably been illiterate, so their memories must have been pretty well developed to have sung all the chants for the year from memory. A ideia de dedicar a música a Deus foi capaz de fazê-la sobreviver desta forma. Mas com mais vozes sendo adicionadas, inclusive a de crianças, ficou cada vez mais complexo coordenar este processo. Era preciso achar uma maneira mais sofisticada de lembrar qual seria a melodia para cada trecho. As notas musicais, como nós conhecemos hoje, do, ré, mi. As 7 notas musicais, o nome delas veio de um religioso, Guido d'Arezzo, retiradas do hino a São João. E o hino todo, né, ut quent laxis, ré, sonare fibris, mi ragestorum, fa molituorum, solve polluti, la bireatum, Santi Ioannis. Primeiro ele deu um padrão para essas indicações de sobe e desce dos tons, dando um símbolo e um nome específico para cada nota musical. Então, ele desenhou 4 linhas retas, onde cada uma das notas seriam colocadas em cima. Uma dessas linhas foi desenhada em vermelho para dar um ponto fixo, o equivalente à linha do Equador no mapa. Se a nota for para cima, o tom sobe. Se a nota for para baixo, o tom desce. Antes de Guido, você pensaria em uma melodia e teria que ensinar ela aos outros, esperando que lembrassem fielmente dela e passassem adiante sem estragar tudo. Depois de Guido, a música poderia ser fixada em uma página para ser reproduzida com fidelidade por qualquer um que nunca tivesse ouvido falar dela antes. Era uma verdadeira revolução. A possibilidade de ter uma espécie de planilha musical, onde podemos colocar múltiplas linhas de melodia, permitiu aos compositores criarem estruturas musicais bem mais complexas e desafiadoras, experimentarem novidades e trabalharem sem depender exclusivamente da memória.
Como foi a escrita para a literatura? Uma história que pode ser falada oralmente e transmitida de um para o outro através da memória tem uma limitação de complexidade. Não consegue ser sofisticada e trabalhada como um grande romance. A notação musical permitiu que as músicas também pudessem ser grandes histórias, e não apenas as contadas oralmente e de memória. Como toda boa tecnologia, o método do Guido foi se refinando com o passar dos anos, mas é essencialmente o mesmo sistema que usamos até hoje. Então, a gente vê como que, de fato, a música estava permeada de uma forte carga, de uma forte dose religiosa, católica. A música, nesse período, era a música fabricada com essa finalidade. É importante lembrar que a maioria das pessoas raramente ouvia esse tipo de música, porque ela só existia dentro das igrejas. E não sabemos o que elas ouviam ou de que forma ouviam música até aqui. Mas sabemos que não escutavam nada com este padrão. Foi por volta do século XII que isso começou a mudar. Os pioneiros foram os trovadores, cantores-compositores que viajavam com algum instrumento nas mãos. Com a invasão islâmica da Europa, vários elementos da cultura árabe foram se misturando com a cultura cristã. Os muçulmanos trouxeram seus instrumentos musicais que foram absorvidos e desenvolvidos pelos europeus. O rebab viraria o violino. E o al-ud, que se tornou o alaúde, mais tarde seria o violão. Na música dos trovadores, ainda conseguimos ouvir traços da origem árabe. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? O povo começava a pegar os instrumentos mais acessíveis e usar a música da igreja pelas ruas, às vezes mudando a letra e substituindo o significado religioso por um voltado para a diversão. Às vezes mudando a estrutura harmônica, tirando o tom contemplativo e colocando um estilo mais alegre. As primeiras músicas religiosas que grudaram na cultura popular estavam associadas ao Natal. A música popular ela é muito importante na história da música. Na Renascença e na Idade Média, você tem um forte desenvolvimento de tradição trovadoresca, tradição que reflete a harmonia das coisas, que conecta as pessoas com a catedral medieval, conecta as pessoas com rodas em que elas contam histórias das suas nações. Então existe uma importância da tradição popular da música. É uma música que tem um apelo popular, as pessoas entravam nesse ritmo comum. E a música estava prestes a se fundir definitivamente com outra arte, a poesia. Nas músicas de rua, a letra tinha a necessidade de ser compreendida, e os compositores e trovadores queriam contar as suas histórias. A prosa também nos arrebata, né? Também nos coloca diante de situações que nós não viveríamos se não lêssemos, evidentemente, não é? O Fernando Pessoa dizia que a poesia é a música que se faz com ideias. E outros poetas e pensadores já disseram isso que eu vou dizer, não é? A poesia é o pensamento que sente e o sentimento que pensa. Já na igreja, as letras eram cantadas em latim e provavelmente em melisma. Uma maneira de trazer longos trechos de uma melodia para dentro de uma única sílaba. O estilo pode deixar a música bonita, mas dificulta e até mesmo impossibilita a compreensão das palavras. Os mecenas da época começavam a querer prestigiar histórias que conheciam através da música. Josquin des Prez é o primeiro grande compositor que tratou a compreensão da letra como o objetivo principal. Josquin vendia sua música para os mecenas da época, que encomendavam histórias que desejavam perpetuar, como a de um frade dominicano chamado Savonarola.
Ele constantemente atacava o que considerava excesso de homens que diziam representar a igreja. Acabou sendo preso e, na prisão, escreveu uma oração pedindo perdão a Deus. O curioso é que não pediu perdão por denunciar os homens da igreja, mas por não ter aguentado a tortura e ter confessado crimes que não cometeu para se livrar do interrogatório. Histórias como essas comoviam as pessoas que começavam a ascender socialmente, e Josquin foi contratado para eternizá-lo. Na música de Josquin, as palavras continuam mais prolongadas do que ouvimos hoje, mas eram audíveis e pronunciadas inteiras, uma por uma. A Europa passava por séculos de guerra religiosa entre católicos e islâmicos, e agora enfrentava 100 anos de guerra entre os estados protestantes e católicos. A ascensão comercial começava a aparecer aos poucos, e o povo gostava da ideia de largar o lamento e se divertir com músicas elaboradas, mas que não tivessem um caráter estritamente religioso. Para todo o resto, o que predominava era a música folclórica. Música folclórica é a música desenvolvida em um determinado local, com pouca influência de outras culturas. Por ser uma música regional, ela tende a refletir os anseios, as dores e as alegrias daquela comunidade. A sua história foi desenvolvida ali, com a história do seu povo. Se pegarmos o exemplo do Brasil, temos uma diferença enorme entre a música folclórica do sertão nordestino e dos pampas gaúchos. No sertão, a arte tem uma forte influência das secas, do clima árido, das emigrações em busca de uma vida melhor e da história local. Os nordestinos misturaram a tradição dos cangaceiros com as influências da imigração holandesa e alemã, que trouxeram os passos da valsa e da polca. Marcada por instrumentos como a sanfona e o triângulo, a música do sertão tem uma essência própria. Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Já na música nativista do Rio Grande do Sul, temos forte influência da pecuária, da amizade com o cavalo e de outros aspectos históricos como a Revolução Farroupilha e a convivência com as fronteiras espanholas, que moldou indumentária, vocabulário e os acordes utilizados. Essa coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Ainda assim, os sentimentos como o amor, medo, esperança e alegria são universais. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão. E mesmo que a música os expresse de diferentes formas, são eles que ela está buscando vestir. No resto do mundo também foi assim. A balalaika russa, com forte influência judaica e ritmo dançante, quase sempre obstinada com pedidos de casamento. A poesia melancólica e nacionalista nas chansons da França, que devido à história da burguesia e da corte, combinaram elementos aristocráticos e populares,
dando origem à música que conhecemos como francesa. La bohème, ça voulait dire on est heureux. A tarantela do sul da Itália, que um pouco mais isolada das fronteiras europeias, se desenvolveu com imensa originalidade. Embalados pelo ritmo acelerado, geralmente em compasso binário e tom menor, os plebeus trocavam de casal rapidamente e gritavam ao se divertir. Esses são alguns exemplos, mas praticamente todas as regiões desenvolveram suas músicas folclóricas. E antes da explosão da indústria fonográfica, era basicamente nela que todos eram alfabetizados musicalmente. Como a alfabetização musical consiste justamente em perceber quais sentimentos a música está vestindo, nada melhor do que a música de folclore. Nela estão retratadas experiências, histórias e a cultura do povo do local onde você vive, tornando mais fácil identificar o referente para o qual a música aponta na realidade concreta. Com essa facilidade folclórica, você acaba sendo musicalmente educado para reconhecer a essência da música e vê-la no mundo. Entre em nosso site e conheça os nossos planos de assinatura. A partir de R$10 por mês, você já pode se tornar um membro e apoiar a Brasil Paralelo. Basta apontar o seu celular para a tela e tirar uma foto do QR Code ou digitar brasilparalelo.com.br/seja-membro. Nós contamos com você. Em 1600, a música estava rica no instrumental e no vocal, no folclore e na igreja. Mas quase nada do que você conhece por música clássica tinha acontecido. Faltava um espetáculo, alguém que conseguisse colocar a música no palco, que deixasse a audiência esperando por mais, que trouxesse a atenção da nobreza e do dinheiro. E foi exatamente assim que a ópera nasceu. O responsável pela explosão é considerado um dos mais influentes da história, Cláudio Monteverde. Em suas mãos, o espetáculo foi do 0 ao 10. Ele foi o primeiro grande nome da ópera e, para muitos, o melhor. Na Itália do Renascimento, Monteverde viu uma oportunidade: colocar a música a serviço do drama. O objetivo era fundi-la com a dança, com a poesia e com o teatro. Para dar certo, precisava ser capaz de expressar complexidade, conflitos, tensões e emoções. O objetivo era audacioso: fazer a música conversar com o que fosse dito e mostrado no palco, criando a expectativa certa na hora certa. Ele começou a recalibrar a harmonia, ultrapassando o limite dos acordes que seriam confortáveis de combinar. Não foi um erro técnico. Ele sabia que estava transgredindo as regras. Da mesma maneira, na gramática você também tem isso. Só que primeiro você precisa dominar as regras para depois poder transgredi-las. Por exemplo, Saramago escrevia com a pontuação peculiar ou com a vírgula daqui para cá, mas você precisa entender o quanto ele sabia escrever com a pontuação correta para causar o impacto que ele queria ao escrever com uma pontuação alterada. Da mesma forma que um compositor ele quer sair do campo tonal harmônico, ele precisa dominar bem isso para conseguir trabalhar fora dessa questão. O objetivo era que o espectador fosse surpreendido e ficasse intrigado. Especialmente quando isso melhorava a sensação do que estava sendo dito. Talvez seja a primeira trilha sonora da história. Monteverde criou uma técnica de colidir acordes chamada de dissonância ou suspensão.
Era diferente de tudo. Incomodava um pouco, mas tinha algo interessante. Podia manipular os nossos sentimentos. Foi com tudo isso que, em 1607, na Itália, procurando por efeito emocional máximo, claridade narrativa máxima e o máximo de impacto, ele estreou a ópera Orfeu. Misturando instrumentos novos e antigos, usando acordes dissonantes e com personagens que se dirigiam diretamente à plateia, como no teatro grego. Quase tudo sobre Orfeu era uma novidade para os italianos. Era alto, longo e moderno. Era o que levaria Monteverdi para os maiores teatros da época. Sua última ópera foi apresentada no elegante Teatro de Veneza e mostrava tudo o que o compositor tinha aprendido. Nela, ele decide contar a história de vidas reais. Escolheu o imperador Nero e sua amante Pompeia para protagonizar o trama. Na superfície, a ópera falava da luxúria, das emoções bagunçadas do ser humano e da ambição desmedida. Na experiência, o espetáculo transpira os pecados para sua audiência de forma tão franca que eles se sentem espectadores indevidos, assistindo à vida privada de personagens históricos estranhos que têm muito em comum com todos nós. Mas no fundo, a obra era extremamente intelectual. A escolha de Nero e Pompeia não era por acaso. Todos os presentes conheciam a história do imperador. Nero colocou fogo em Roma, matou sua amante, seu filho e a si mesmo. A audiência qualificada de Monteverdi sabia o final da ópera fora do palco. Coração de Pompeia era uma obra que saía junto com o espectador, sendo comentada, interpretada e criticada. Se tratava um ataque do Estado romano ao excesso de poder, ele queria mostrar as consequências da ganância, a ira de Deus com os seus pecados. Ninguém sabia. Era uma obra viva. Monteverdi capturou o renascimento que ocorria na Europa e não permitiu que a música ficasse de fora. Explodiu a Itália na energia musical dramática que até hoje conhecemos como marca do país. Se as descobertas nos milhares de anos anteriores foram a passos lentos e difíceis, agora que as estruturas para fazer música existiam e Monteverdi tinha chamado a atenção da elite, em poucos anos teriam os maiores gênios da história da música. A Itália inaugurava a época de ouro da primeira arte. A música italiana ia fervilhando. Um outro grande nome da música pré-barroca, final do renascentismo, início do barroco, Antonio Vivaldi. Essa época também viu o despertar da música puramente instrumental e o nascimento do que se tornou a orquestra moderna. Luís XIV reinava na França com imenso amor pelos luxos e bailes extravagantes. Os organizadores de suas festas chamavam os violinistas da Itália.
E o violino foi considerado pela corte francesa o instrumento mais elegante para preencher o espaço deixado pelo silêncio. Como os bailes eram grandes, não usavam apenas um, mas muitos. Até começarem a colocar diferentes afinações do violino, como viola e violoncelo, tocando juntos a mesma linha musical. Era o nascimento da orquestra moderna. Enquanto Newton revelava a gravidade do universo, os músicos queriam descobri-la no interior da música. Eles fizeram a importante descoberta que alguns acordes atraem outros acordes. É nesse período que surge, por exemplo, toda a busca de uma resolução da estrutura harmônica de uma obra. Veja, a harmonia é a gramática da linha melódica. Se eu faço para vocês essa melodia, se eu, abaixo dessa linha melódica, insiro uma estrutura harmônica, uma harmonia, veja o que acontece. A gente percebe como a harmonia tem um papel fundamental dentro do fazer musical. E foi justamente essa estruturação harmônica que ocorreu nesse período. Um compositor, carro-chefe e pai de toda essa ideia foi Johann Sebastian Bach. Muitos consideram ele o maior nome da música. Johann Sebastian Bach nasceu em uma família de músicos na pequena cidade de Eisenach. Quando criança, cantava na mesma igreja que Lutero cantou quando era católico. Agora, o prédio da igreja estava do lado protestante. Nela, Bach aprendeu a tocar órgão com seu tio. Conseguiu uma bolsa de estudos e cursou a melhor escola de música. Decepcionado por achar que a arte não era valorizada na igreja em que tocava, foi embora da cidade a pé. Caminhou metade da Alemanha para encontrar Buxtehude, o organista mais influente de seu tempo, e poder aprender com ele. O órgão ficou famoso por atrair fiéis que vinham de outras cidades até a igreja luterana de Lübeck para ouvir Buxtehude tocar. Tempos depois, Bach voltou para sua cidade natal, casou, teve 20 filhos e focou todos os seus esforços em representar a perfeição divina na música. Mesmo protestante, Bach assimilou o espírito artístico da Contra-Reforma, topou compor para um príncipe católico e deu a vida à música barroca. A palavra vem do termo filosófico barroco, usado pelos lógicos para fazer um argumento acadêmico elaborado. Os revolucionários franceses da época, como Rousseau e Voltaire, achavam o argumento desnecessariamente complicado, e seu estilo artístico na música e na literatura também. A música de Bach era organizada e complexa como um cálculo de Newton em um seminário de física. Johann Sebastian Bach loved to play with symmetry. In his fugues, the theme is repeated many times in different forms. In the fugue we're going to perform tonight, listen for this theme in the horn. Now listen for the upside-down version of it in the second trumpet. The slowed-down version in the first trumpet. And the extremely slowed down version in the tuba.
Now let's hear how he puts it all together, complete with a great visual of this fugue. Mas seu domínio não era uma obsessão matemática ou meramente técnica. Ele acreditava que a sua música devia representar o plano divino, que era organizado, belo, complexo e harmônico. Nós devíamos chegar até a música, jamais deixar a música descer até nós. Quando Bach põe 2 ou 3 vozes juntas, elas não devem apenas harmonizar bem individualmente, mas juntas tocarem o divino. Rejeitado pela época, a música de Bach foi considerada antiga e fora de moda. Sem reconhecimento e sempre com dinheiro apertado, Bach tornou-se uma fábrica de músicas. Ele entregava novas composições semanalmente para 4 igrejas diferentes e, incrivelmente, manteve ritmo parecido por 27 anos. Ele escreveu um monte de contraponto com muita maestria. Eu acho que ele tem mais de 2.000 músicas. Ele tinha uma letra bonitinha. A partitura do Bach é bonita. Nossa, que letra bonita. Você consegue ler e tocar. Tanto é que alguns manuscritos que foram recentemente achados na Universidade de Yale, que foram comprovadamente verificados como sendo de Bach, a gota final para saberem que de fato era de Bach foram as iniciais, as célebres iniciais, que em quase todas as obras de Bach são encontradas. S.D.G. Soli Dei Gloria. Toda glória é somente para Deus. Bach deixava claramente para todas as pessoas que a motivação para que ele trabalhasse, para que criasse todas as obras, não era simplesmente a manutenção da sua família, da sua enorme família, mas era a glorificação e o reconhecimento do poder de Deus. Em 1750, a saúde de Bach deteriorou. Sofreu sérios problemas de visão e, mesmo operado por um ilustre cirurgião, morreu logo depois, sem reconhecimento, aos 65 anos. Em contraste com a estima que temos por Bach hoje, ele foi enterrado aqui, em uma cova sem nome. Apesar de ser servo fiel da Igreja Luterana na maior parte de sua vida, não foi considerado importante o suficiente para receber uma lápide. Em 1894, depois de descobrirem seu talento e seu sucesso, cavaram 47 covas para encontrar seus restos. E depois da guerra, Bach descansou diante do altar da igreja pela qual dedicou sua vida. As obras de Bach, elas ficaram adormecidas, esquecidas, desconhecidas por quase 100 anos. Foi somente quase 100 anos depois que um outro compositor alemão, Felix Mendelssohn, resgatou uma das joias da composição de Johann Sebastian Bach, que é a sua grande paixão, é segundo São Mateus, que é uma obra magnífica. A Paixão de São Mateus, segundo São Mateus, composta por Johann Sebastian Bach, é uma redescrição musical de toda a narrativa da paixão e morte de Jesus Cristo. É considerada quase como que a Bíblia musical de todo o Ocidente. Bach viveu sua vida focado no atemporal. Quando a NASA enviou a Voyager ao espaço, escolheu a sua música para representar a humanidade ao que
ou quem pudesse encontrar. E hoje, tornou-se comum nomeá-lo como o maior compositor de todos os tempos. Aproveite o melhor que a música tem para te oferecer. Assine o Clube da Música e aprenda com um dos maiores pianistas da atualidade. A música era feita dentro de espetáculos financiados pela corte. Nenhum país conhecia a Revolução Industrial. E o primeiro a conhecê-la foi a Inglaterra. Antes disso, um espetáculo sofisticado dependia do gosto do príncipe, do mecenas ou da igreja para acontecer. Com a chegada da audiência e da venda de ingressos, os músicos ganharam um novo júri, o público. A recém-formada classe média inglesa tornou-se apreciadora da ópera italiana. Mas logo o estilo foi considerado espalhafatoso e decadente para o espírito inglês. Na procura por algo novo, o compositor Handel encontrou uma oportunidade. Diferente das composições da igreja, as suas não serviam para agradar somente a Deus. Diferente das composições das ruas, não eram uma diversão sem sofisticação. Também não eram os espetáculos dramáticos e apelativos de ópera. Eram educados e contidos, como o que imaginamos hoje quando pensamos na Inglaterra e em concertos musicais. Handel herdou a melodia popular da ópera e adicionou refrões fortes e vibrantes. E com Deus saindo do foco principal, foi adicionado um outro tipo de fé, o nacionalismo. Um homem muito poderoso dividia o refrão com Deus, o rei. A fórmula foi sucesso absoluto. O patriotismo era difundido entre os ingleses, que trabalhavam cada vez mais e melhor. Em pouco tempo, o país seria a principal potência do mundo. A música era mais do que um produto. Tinha virado estratégia nacional na disseminação do patriotismo. Handel doou todos os seus ganhos para um orfanato e ficou famoso por sua compaixão. Tentando agradar o seu novo júri, os compositores começaram a desistir de aprimorar o público e começaram a mimá-lo. Percebendo que o estilo barroco era complicado e difícil de entender, procuraram passar uma mensagem mais clara. A simplicidade foi escolhida como a aposta da vez, e a predominância da linha melódica estava de volta. Todo o trabalho de estruturação harmônica que aconteceu no período anterior é como se agora houvesse o desejo de simplificar. Vamos tirar aquela grandiloquência anterior, aquela atitude de suntuosidade, e vamos partir para a simplicidade. Com a Revolução Industrial, a vida do homem se simplificou brutalmente. A possibilidade de fabricação de ferramentas que ajudassem, que simplificassem o trabalho do homem. Muitos nomes como Mozart e Haydn brilharam neste período. A recompensa foi uma total transformação no status social do compositor, que passou a ser famoso, ganhar dinheiro e viver, pela primeira vez, uma carreira independente. Mas o produto tinha um preço. A música não refletia o espírito do tempo. A Europa era palco de revoluções, das guerras napoleônicas e de imensas rupturas, tragédias e instabilidades.
Os músicos entendiam que o público queria fugir do conflito e compunham para tornar a vida da aristocracia e da burguesia calma e serena. Era como se a música estivesse no Jardim do Éden e o povo no juízo final. Enquanto cortavam a cabeça do rei na França, Haydn compunha sua 99ª Sinfonia. Mas essa sensação estava prestes a mudar. Um compositor imprimia na música uma nova emoção. No começo, ele foi clássico e calmo. Mas em pouco tempo, tornou-se autoral a ponto de fazer uma obra inimaginável para seus professores. E transformou a história da música, imprimindo seu nome nela para sempre. O primeiro sinal claro de mudança foi a Sinfonia Heróica, em 1804. O impacto histórico é tão real que, por exemplo, falando de Beethoven, uma das sinfonias principais dele, a Sinfonia número 3, a Heróica, foi dedicada a Napoleão. E, mais tarde, ele mesmo retirou a dedicatória por ver quais eram as reais intenções desse soldado que se autodenominou imperador. O que chamava a atenção não era a estrutura, a orquestração ou a técnica, mas a atitude. Beethoven parecia estar invocando a música para enfrentar a escuridão. E todos os seus contemporâneos, vivendo em um dos períodos mais difíceis da Europa, logo se convenceram dessa ideia e ficaram conhecidos por um termo famoso: os românticos. E veja, a música de Beethoven foi um rompimento. Foi com Beethoven que nós iniciamos um movimento chamado romantismo, né? e que deu essa vazão a todos os sentimentos humanos. A sua grande importância não é ter mudado a estrutura ou a linguagem da música, mas ter recalibrado o seu papel no mundo. A música de Beethoven tornou-se séria e impactante. Ele transformou o entretenimento elegante após o jantar em uma experiência da alma e da mente, que os homens não topariam mais ficar sem. E claro, ele compositor que era, músico famoso que era, o único sentido que ele não poderia ter falho era a audição. E era justamente a audição que ele não tinha. Beethoven imprimiu claramente sua personalidade. Você queria ouvi-lo por quem ele era. Sua missão não era mimar ou convencer a audiência, mas confrontá-la. Sua 9ª Sinfonia anunciou uma era épica. O hino à alegria que encerra a composição é um chamado à fraternidade universal, baseado em um poema do filósofo alemão Friedrich Schiller. Sua música era sobre mudar o mundo, e as décadas seguintes absorveram essa intenção. Quando a gente analisa o período, basicamente, onde todos os grandes mestres, todos os grandes compositores que nós conhecemos, Schumann, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Chopin, Liszt, Wagner, na própria ópera,
que aconteceu lá no Barroco com Cláudio Monteverdi, aqui ganha contornos totalmente sustentados. Tudo ganha uma expressão dos afetos humanos em grau exponencial. Tanto assim que o próprio tamanho da orquestra cresce. É como se aquela quantidade de músicos inicialmente previstas nas orquestras mais reduzidas, orquestras de câmara, não fossem suficientes para dar vazão a esse rio caudaloso que são os sentimentos humanos. A intensidade desses sentimentos foi ecoada por compositores que o seguiram depois de sua morte. Um deles estava para revelar sua virtude da mesma forma que Beethoven fez no início da carreira. Frédéric Chopin. O poeta do piano. Assim ele foi chamado. A composição autoral nas mãos de Chopin continuou a nova tradição. Não gostava de grandes apresentações, tocava em pequenos recitais, íntimos e fechados. Sua fama se espalhou de pessoa para pessoa, de fã para fã. As pessoas ficavam afim de sua música, como ficavam afim de um amor secreto. Quando os russos invadiram a Polônia, foi exilado de sua pátria. A saudade de seu país sempre foi expressa pela terra que carregava no seu bolso e pela sua música. A classe média começou a ter um piano instalado nas suas casas, e o conceito romântico se transformou na música do lar. Surgiu um mercado de partituras para as pessoas comprarem grandes obras, treiná-las e tocarem em casa, sozinhas ou para visitas. E o interessante foi ver a circunstância da morte do compositor, que morava em Paris, como nós falávamos, né? E que um grande amigo dele, Alexandre, havia se ordenado sacerdote. Estava em Roma e iria voltar para Varsóvia. A irmã de Chopin fez o contato, mandou um WhatsApp ali para o padre Alexandre e disse: olha, seu amigão Chopin está falecendo, vem para cá. Está nas últimas, tuberculose. O padre Alexandre, não sei de que forma, se deslocou até Paris para estar com Chopin. Quando Chopin o encontrou, claro, uma pessoa que está doente, sabendo que a situação é grave, e encontra um amigão, mas que é um sacerdote, a reação é de susto. E, de fato, ele se assustou. E disse: meu amigo, somos muito amigos, mas os seus serviços eu agradeço. E passaram-se os dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que teve um momento em que Chopin teve uma baixa muito grande e a morte já era iminente. E numa conversa que os dois estavam tendo, o padre Alexandre disse: eu queria que você me desse uma coisa, queria que você me desse a tua alma. Nesse exato momento, Chopin disse: compreendo-te. E de fato todos saíram e fez uma confissão e recebeu a ajuda espiritual nesses últimos momentos. E a penúltima frase de Chopin antes de falecer foi: meu grande amigo Alexandre, graças a você não morrerei como um porco. É muito forte isso, muito forte. A gente vê que a música de Chopin retrata um pouco essa espiritualidade elevada que o compositor possuía. Who wrote this? This? Who wrote this? Yes, sir. Excellent. Monsieur Liszt. What do you call this? Polonaise. It isn't finished. Polonaise. Spirit of Poland. Magnificent. Thank you, Maestro.
foi a era com maior abundância de grandes compositores da história. Mas agora, tínhamos dois ingredientes perigosos de misturar: nacionalismo e música para mudar o mundo. Hey, listen. I'm interrupting, but they've tried to stop me from seeing you. My music frightens them. No one will listen. I go from door to door like a beggar. I'm very sorry. You have never heard music like mine. I have created a form. Yes, I'm certain you have. Look, here is my latest score. An opera. I ask you to produce it. You have power, influence. I also have an important engagement here. Wagner. Richard Wagner. Esperamos que você tenha gostado da primeira parte do filme A Primeira Arte. Lembrando que essa história não termina aqui. O último episódio estreia no dia 22 de abril, quinta-feira, no mesmo horário. Produzir esse trabalho só é possível devido ao apoio dos nossos membros assinantes. São eles os responsáveis por financiar a criação e distribuição desse conteúdo de graça. A Brasil Paralelo é independente e apartidária. Torne-se um membro patriota por apenas R$10 mensais e receba conteúdos exclusivos. Sua assinatura libera a versão estendida e sem anúncios do filme A Primeira Arte e garante todas as entrevistas completas da produção. Também lançamos o primeiro curso de música do país para quem não é músico. O Clube da Música é uma formação inédita e tem como tutor um dos maiores pianistas da atualidade. Assinando agora, você recebe R$120 de desconto, investindo apenas R$19 mensais. Mas atenção, essa promoção é válida somente até o dia 22 de abril. Além disso, ganhe um curso completo como conteúdo bônus, a formação A História da Música, que foi ministrada por Álvaro Siviero e está cotado como um dos cursos mais elogiados da nossa plataforma de membros. Garantindo a sua vaga, você ainda recebe a versão estendida do filme A Primeira Arte, com cenas inéditas, junto com todas as entrevistas completas da produção. Caso tenha qualquer dúvida, o conselho que eu te dou é: assine, consuma o conteúdo durante 7 dias, e caso queira desistir da compra por qualquer motivo, você recebe todo o seu dinheiro de volta, sem nenhuma burocracia. Basta solicitar. Torne-se um membro da Brasil Paralelo posicionando a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou acessando o site brasilparalelo.com.br/seja